salve o Corinthians. 7 horas mais 7 minutos. Antes de você começar a hablar sobre o Corinthians que amanhã entra em campo, pedir pro nosso Ale que tá lá no Switcher, por favor, Ale, dê um take na cadeira ao lado de Pedro Ramiro, por favor. A cadeira que está à direita de Pedro Ramiro. Cadê? Cadê o rapaz? Perdemos um soldado, hein? Cadê o rapaz? Perdemos um soldado. Fui conhecer Anderson Barros? Foi passar um fax. Fala aí do... Ele voltou já? Foi rápido. Deu uma ligação, você fica falando aí, cara. Mandar um e-mail, né? Mandar e-mail. Foi fechar uma pauta, vermelho. né? Eu não tô vermelho, pô. Que é isso? Vocês estão brincando, pô. Que E fase. aí, Ramirão? Vamos lá, então, né? Ai. Deixa eu dar o detalhe. Dá pra fazer tão rápido assim? Foi conhecer o ministro do STF, né? Luiz Roberto Barroso. Deixa eu te falar. Trazer detalhes do time do Corinthians, que inclusive hoje apresentou oficialmente, teve uma entrevista coletiva no CT Joaquim Grava de Matias Rojas, novo atleta paraguaio que estava no Racing da Argentina e que faz parte desse elenco. Informação, hein? Deve ser titular amanhã. O que a gente apurou é que Matias Rojas já vai chegar e já está disponível para ser titular e, pelo menos o que ele pontuou até na própria coletiva, é que está 100% preparado. Jogador que chega por 1,8 milhão de dólares e que o Corinthians fez uma manobra enorme, até porque ele tinha interesse da Arábia Saudita, o Botafogo também queria contratá-lo e até o Racing tentou fazer uma renovação. Vamos ouvir um pouquinho do que disse o Matias Rojas na coletiva, que inclusive foi bem humorado, foi um cara que contornou algumas perguntas mais polêmicas, mas que ainda não dá para entender nada. Tá treinando o português ainda, vamos ouvir. Traté de tomar una decisión con la intuición, tuve mucho tiempo esperando. Tratei de tomar uma decisão com a intuição. Estive esperando muito tempo algum clube que me movesse emocionalmente. Tratei de intuir em vez de seguir a mente. Quando apareceu o Corinthians, falei com a minha gente, meu pai, minha mãe, gente próxima, e tratei de explicar a eles que sentia que esse era o lugar. Primeiro porque tinha muita vontade de jogar no Brasil e estou encantado por jogar numa equipe tão grande. Por isso escolhi jogar aqui. Así que esa fue una de las decisiones por la cual decidí jugar acá. Aí. Eu gosto quando chega um jogador gringo e fala, né? Escolhi porque é uma equipe muito grande. Mas eu gostei da sinceridade do Medel no Vasco, né? Que ele falou que chegou no segundo maior clube do Brasil. Eu pergunto, o que será que é o primeiro na cabeça dele? Que coisa, né? O problema é se ele achar que o primeiro é o Flamengo. Né? Então... Imagina, ele solta... Porra, só tô atrás de um outro rubro-negro aqui na capital fluminense. Mas o Rojas já deve ser titular amanhã e o Corinthians começa a trabalhar. Aliás, no fim do meu boletim eu passo a escalação, a provável escalação completa do Corinthians, mas deve ter Renato Augusto titular novamente. Renato Augusto será titular nessa partida, inclusive com o Rojas ao lado, no setor de meio de campo, Fausto Vera. Fausto Vera deve ficar no banco de reservas. Atenção, Fausto Vera não deve atuar como titular amanhã porque o técnico Vanderlei Luxemburgo teve essa opção técnica, não teve nenhum problema no departamento médico. O Corinthians não divulgou a lista de relacionados. Agora, rapidinho uma informação sobre ainda o Corinthians, uma denúncia. A polícia investiga crimes em negociação que prometia uma vaga nas categorias de base do Corinthians. Para explicar, um desses intermediadores chegava para um menino aí de 17 anos, 16 anos e prometia o seguinte, eu tenho uma oportunidade para você jogar na base do Corinthians, só que você tem que pagar aí 55 mil reais, 60 mil reais. Não, beleza. E aí esse cara que teria feito todo esse esquema, esse criminoso, ele levava o moleque para conhecer um jogo, ele ia no centro de treinamento, abria o espaço e na hora de se apresentar, o treinador falava, desculpa amigo, mas eu não te conheço, você não faz parte do meu plantel, você não faz parte do meu elenco.
Resta entender ainda nessa investigação da Polícia Civil como ele tinha tanto espaço dentro do clube e até porque ele conseguia algumas assinaturas do então diretor das categorias de base do Corinthians, porque ele fazia contrato, fazia tudo bonitinho, tinha tudo bem explorado. A Polícia Civil ainda está investigando esse caso, mas eu separei para algumas pessoas que devem lembrar, o Soler lembra daquela declaração do Léo Príncipe, jogador lateral direito que inclusive essa semana foi anunciado pelo Amazonas, teve uma passagem pelo Corinthians, e ele contando a um podcast, uma entrevista num podcast, como chegou ao Corinthians. Vamos ouvir a palavra do Léo Príncipe. E aí um rapaz me chamou no Facebook, tipo, pô, posso ser seu empresário? Como você tá a sua situação? E ele falou, vou trabalhar seu nome. E aí foi passando 1 mês, 2 meses. Ah, beleza. E aí de repente ele me ligou e falou, tenho 3 times pra você. Mentira. Eu falei, puta, imaginei, a gente tipo com todas as Marudeira, um Boa Vista. E aí ele veio, tem o Corinthians, Santos e Cruzeiro. Eu falei, ué. Não, eu falei, tem uma coisa errada aí. Eu falei, tem uma coisa errada aí, porque eu tô desempregado tanto tempo. E aí ele falou, a gente vai primeiro no Corinthians e você faz o processo todo lá e tal. Cheguei no Parque São Jorge e tal, falou, a gente vai fazer um contrato de 3 anos pra você. Porra! Sem nada, só chegou há 3 anos. 3 anos pra você. Falei, ué, mas alguma coisa de errado. Não é teste? Ele falou, não, você já tá contratado. A gente já falou, o treinador já gostou do seu nome e vai te contratar. Isso é muito bizarro, né? Que várzea, né? É. Mas é duro. isso. Tomara que a polícia consiga investigar tudo que tá acontecendo pra que jovens jogadores, né, garotos, crianças não tenham seus futuros na mão de pessoas que não estão nem aí pelo bem-estar desses jovens, né? Só querem saber do dinheiro para literalmente roubarem a família dessas crianças. Pra gente fechar amanhã, 4h30 da tarde, Corinthians na Neoquímica Arena pega o América Mineiro, jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil, que o Coringão precisa fazer para se classificar. E qual é a provável escalação do Alvinegro? Vamos lá, o Corinthians deve ir a campo com Renato Augusto e Matias Rojas titulares. Cássio, Fagner, Gil, Murilo e Fábio Santos. Do meio de campo, Gabriel Moscardo, Juan Oliveira, Renato Augusto e Matias Rojas, além de Roger Guedes e Yuri Alberto, a provável escalação do Corinthians. É isso, né? O Coringão então precisa vencer por 2 gols de diferença para passar direto, né? Precisa marcar 2 gols para levar a partida direto. 1-0, por exemplo, 1 gol de diferença dá ao Corinthians a possibilidade de penalidades. Inclusive, o time tem treinado isso nas últimas atividades. Treinamento de pênaltis, porque pode dar isso na Neoquímica Arena. Pra gente fechar então, Paulo do Vale, quem passa e o porquê? Eu dei ontem o palpite até quando o Capriotti fez ali um giro de palpites, eu palpitei o América Mineiro, antes até do jogo acontecer entre Palmeiras e São Paulo. Eu continuo com o meu palpite, não porque o América é bom, mas porque você tem interesses na partida. Não, mas porque o Corinthians, esse Corinthians ainda não me convenceu, apesar de alguns lampejos. Esse Corinthians não me convenceu e acho que a pressão por estar perdendo o jogo, por estar num resultado atrás, adverso, é complicada. Eu sei que o Corinthians já fez muito contra o Galo, que é um time muito mais qualificado que o próprio América. Óbvio que tudo pode acontecer amanhã, não é aquela coisa de não vai passar, é só um palpite, né? Já que estão me perguntando, tem que palpitar, eu palpito América aqui, Mineiro. Né? Já que tô aqui palpitando, e acho que o Corinthians também, o certo do Corinthians seria pensar em Campeonato Brasileiro, se livrar do rebaixamento e até valorizar um pouco mais a Sul-Americana. Óbvio que a Copa do Brasil é um torneio gigantesco, do tamanho do Corinthians, seria importantíssimo se o Corinthians ganhasse. Até hoje estava fazendo uma reflexão, fiquei pensando, né? Será que algum torcedor... Agora há pouco essa reflexão? Não, agora... Durante o break? Tem algumas horas, até porque hoje eu trabalhei bastante, então não tava com muito tempo de ficar pensando nessas coisas, essas bobagens, mas... O torcedor do corintiano trocaria ganhar a Copa do Brasil por ser rebaixado como foi o Palmeiras naquele ano? Não. Acho que não. Preferia não ganhar nenhum título. Vai fazer o que na Série B, pô? Não, mas às vezes ganhar um título, falar, a gente paga com uma Série B. Fica 2023. Nenhum corintiano aceitaria isso. Você tá fã de time grande, não dos seus costumes. Uma reflexão também pra você.
Você, caso fosse torcedor do Corinthians, preferiria perder o tabu para o São Paulo na Neoquímica Arena e avançar a final? Ou Manter o tabu e cair no Morumbi? manter o tabu e cair no Morumbi? Com certeza passar. Com certeza passar. Tem torcedor que gosta muito do tabu, hein? Ah, mas tabu não serve pra nada. é quase um Tabu pra mim só também serve não. pra ser quebrado, né? Como Mas tem diria muita o- gente que acha que tabu é quase um título, né? Não, para. Só serve pra quando você não tá ganhando. Só serve pra quando você não tá ganhando títulos. Acho que é isso. Só uma boa aqui, ó. Uma boa. Vai lá. Um comunicado da Dragões da Real. Torcida organizada do São Paulo. Disque balada. Se souber onde tem jogador do São Paulo na balada, nos chame e vamos comemorar e beber juntos. Aí é da hora. Rede Banda